Paz para todos, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez aqui, apresentando para vocês um resumo de um dos meus sermões. Este sermão tem uma pergunta simples: quando? As pessoas perguntam muitas coisas com relação ao tempo, o que fazer, quem vai ser, qual vai ser a escolha. Mas algumas pessoas deviam perguntar também exatamente sobre essa questão do tempo. Quando? Quando as coisas vão acontecer? Sofonias 3,13 tem um texto muito interessante que eu peço a vocês para lerem, e é sobre ele que eu vou falar e vou fazer uma interpretação com base nessa minha pergunta. Aproveito, peço para vocês, se puderem, deixe seu like, deixe seu joinha, faça sua inscrição no canal. Estamos com alguns inscritos, tem pouco tempo que eu comecei com os vídeos, mas quero contar com vocês para que a gente possa crescer cada vez mais este canal e alcançar outras pessoas. E o seu like faz com que isso aconteça. Cada vez que você dá um like, outras pessoas são também indicadas para assistir esse vídeo. Faça sua inscrição e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se você, ouvindo a mensagem, sentir ela tocar o seu coração e dizer para você mesmo: eu acho interessante passar isso para os meus amigos, os meus parentes, os meus colegas de trabalho. Assim o faça, se puderem, tá bom? As pessoas costumam muito perguntar quem, Quem será? Quem será escolhido? Nas histórias da Bíblia, nós sabemos que dentro da história da Bíblia dá um indicativo de que o povo de Deus é o povo judeu, o povo de Israel. Eu quero dizer que o povo são as pessoas que olham para Deus, que compreendem Deus e que buscam Deus. Eu sempre digo assim, vocês vão ver me dizendo também que quem é a igreja de Jesus? Aí eu respondo para mim: a igreja de Jesus são aquelas pessoas, não importa em que igreja elas estejam, que procuram estar no caminho de Jesus. Voltando para o quem é o povo de Deus, na própria Bíblia diz que o povo de Deus é o povo de Israel, mas o Novo Testamento diz que o povo de Deus são aqueles que procurarem a Deus. E aí indicam também, existe uma palavrinha que é usada, os gentios, E os gentios são todos os povos que não são o povo de Israel. Então, é um chinês, é um gentio, e pode ser um povo de Deus? Pode. Um canadense, os canadenses podem ser povo de Deus? Podem. São gentios? Sim. Pode ter judeu lá, mas a maioria é gentio. Os irlandeses, os alemãos, os brasileiros, os japoneses, os coreanos, os italianos, os portugueses, e aí as pessoas lá da África do Sul, todos aqueles países que estão dentro da África, de Marrocos, muitas nações. E aí poderia de novo perguntar: mas qual é a nação de Deus? Quais são os povos de Deus? Deus, quando Ele fala para as pessoas, a quem Ele quer como povo, quem Ele chama como povo, Ele não define exatamente após a vinda de Cristo Jesus, principalmente, que seja só um povo, é apenas um povo. Mas ele diz, até mesmo no Antigo Testamento, há a palavra dizendo que os gentios procurarão a Deus, os gentios encontrarão Deus e estarão alinhados com Deus. Os gentios, nós, por quê? Também é claro, pela vinda de Cristo Jesus. Quando Jesus vem e ele mostra as boas novas, a pregação do Evangelho, que em grego significa boas novas, essas boas novas em Cristo Jesus, ele também, ao mesmo tempo que ele leva a palavra, ele diz: trago as pessoas para mim. Ele quer que as pessoas estejam indo a ele, para seguindo os passos dele, entenderem, alcançarem e buscarem a presença de Deus. Então, quais são os povos escolhidos por Deus agora, no nosso tempo? São todos aqueles que procuram a presença de Deus. Ainda nós poderíamos perguntar, nós perguntamos quais, quem será escolhido, Quais são os povos, mas quem é a pessoa, ou quem é o grupo, em que lugar vai estar, ou até
Então muitas perguntas podem ser feitas, mas às vezes nós deixamos de fazer uma pergunta muito importante, que ela vai nos levar a entender melhor o que é que Deus quer da gente e como Deus quer que a gente esteja atuando aqui na terra e como Ele quer que as coisas mudem aqui na terra e mudem em nós. Às vezes vão se ver pessoas que vão ministrar e vão dizer assim, aqui na terra, apontando para si próprio. Não é um erro, é porque estamos na terra, nós somos a terra. Né? Então, assim, algumas pessoas usam essa terminologia e isso não é errado. Então, Deus ele está procurando que as pessoas entendam o que Ele deseja para as nossas vidas. Eu falei com vocês umas vezes anteriores de que projeto Deus quer realizar em nossas vidas, e Ele quer que nós realizemos grandes projetos para a nossa vida, eu vou dizer, a nossa vida social, a nossa vida na sociedade, mas Ele quer também que a gente se desenvolva mentalmente, e Ele quer, obviamente, que nós cresçamos espiritualmente. Crescer espiritualmente, sim, tem a ver com religião. A gente não pode ignorar a ideia da religião. E existem muitas religiões no mundo, e nós poderíamos perguntar qual a religião que vai realmente levar as pessoas a Deus. As pessoas se preocupam muito às vezes com religião e esquecem de que o comportamento da pessoa é que vai mais ainda levar ele à presença de Deus. Não adianta eu dizer para mim ou para as pessoas que eu sou cristão e o meu comportamento não significa isso. Assim como você pode ter uma pessoa que nem é cristã, né? Ela segue uma outra religião e uma outra atividade, mas as atitudes dela, o comportamento dela diante da sociedade mostra muito mais cristandade do que certos crentes evangélicos e cristãos que a gente conhece. E isso não é bom. Eu falo bom pra gente, eu vou citar assim, quem tem que citar o Brasil, que é a nação, o país onde nós estamos, que nós somos cristãos, tanto cristão protestante como cristão católico, e nós olhamos para uma pessoa que nem conhece, vamos dizer, não conhece inteiramente a Cristo, e ele age muito mais alinhado com Cristo do que nós mesmos. E o que está faltando então para a gente? Nós precisamos entender esse quando. Sabe quando as coisas vão mudar dentro de nós? Sabe quando as coisas vão mudar na nação? Sabe quando as coisas vão mudar no mundo para agradar aos olhos de Deus? Exatamente quando isso acontecer. Quando nós entendermos que nós precisamos mudar algo dentro de nós, nosso comportamento, olhar mais para as Escrituras, daquilo que nos é ensinado e aprendendo isso, colocando dentro de nós, nós passamos prática das coisas boas que Cristo Jesus ensinou para nós. É nesse quando aí que as coisas vão mudar. É nesse quando que algumas coisas vão realizar na sua vida pessoal, na minha vida pessoal, na vida da minha cidade, do meu estado, do meu país. Quando as pessoas entenderem que não é o que vai falar, mas como vai agir, que vai levar a gente à presença de Deus, que vai levar com que Deus também se agrade no nosso coração. Então há muitas coisas que nós ainda não estamos fazendo. E Deus está esperando o tempo se passar para que essas coisas realizem. O quando de Deus já está pronto. Deus sabe quando vai acontecer as coisas. Mas nós temos, com a nossa teimosia e a nossa persistência em caminhar errado, atrasado o quando de Deus. De certa forma, isso é possível? É possível. Porque Deus, quando ele nos fez, Ele nos colocou no mundo, Ele disse, governa sobre todas as coisas. Ele colocou o mundo nas nossas mãos para que nós governássemos o mundo. Nós podemos governar o mundo para o bem, nós podemos governar o mundo para o mal. Essa escolha quem faz somos nós. Nós podemos adiantar os processos de melhoria interna do nosso interior, não, melhoria do nosso interior, ou simplesmente ficar postergando as coisas, atrasando as coisas para as nossas vidas, e assim, consequentemente, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e também para o nosso estado, a nossa cidade, a nossa nação, e assim por diante. Então esse quando de Deus já está definido. Mas e o nosso quando? Quando é que nós vamos mudar o nosso próprio comportamento?
ao ponto de Deus olhar, como a gente fala, no seu alto trono e se agradar de nós? Quando é que nós vamos consertar as nossas picuinhas, os nossos pequenos probleminhas? O cristão às vezes fala das raposinhas, mas vezes são problemas mesmo, são dificuldades, os nossos mau hábitos, as nossas malícias, as nossas perversidades. Quando nós vamos consertar isso para que Deus se agrade de nós e nós chegamos àquilo, em alcançar aquilo que Ele deseja para nossas vidas, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor? Então esse quando não depende mais de Deus, depende de cada um de nós. Nós precisamos mudar. Nós precisamos alcançar o quando. E o quando vai nos fazer ser escolhidos por Deus. O quando vai nos fazer entender o projeto de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos representar, é assim que nós dizemos, nós melhoramos com virtudes, para que eu não esqueça das virtudes, né? Nós melhoramos clamando virtudes para nós, melhoramos com o nosso comportamento, e o nosso melhorar vai fazer com que as coisas de Deus se realizem em nossas vidas, e isso melhorando, nós transborde em nós, encha-se o nosso cálice de vida de virtudes que vem de Deus, e nós vamos também tocar outras vidas, tocar outras pessoas, e elas também vão compreender este mesmo caminho. O caminho que nós vamos seguir não é o caminho que eu escolho de qualquer maneira. O caminho que nós precisamos seguir é o caminho que Jesus Cristo nos mostrou claramente. O caminho daquilo que Ele fez, de como Ele agiu, de como Ele olhou para as pessoas, de como Ele amou as pessoas, de como Ele falava a verdade, de como Ele ensinava as coisas da verdade. Ele não ficava distorcendo os ensinamentos. Ele é, como Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais próximos estivermos do caminho da verdade e da vida, mais perto está de realizar o quando em nossas vidas. Algumas pessoas esperam o reino do porvir. Alguns chamam de céu, outros chamam de paraíso. O nome que se dá não importa. O importa é que há uma possibilidade de chegarmos, senão isso não estava determinado ou escrito. E não em só um livro, que é a Bíblia, que é extremamente importante para mim, que sou cristão, e que é importante também para muitas pessoas do mundo que são cristãs, mas muitos outros livros também falam de um lugar melhor, de um paraíso. Vários povos, várias culturas falam que existe um paraíso, um lugar melhor para se viver. E esse lugar melhor para se viver é o quando. Quando nós vamos chegar nesse lugar? Quando nós melhorarmos a nós mesmos também, ainda aqui na terra. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e a paciência de vocês. Muito obrigado por vocês me assistirem. Agradeço imensamente a vocês. Mais uma vez lembro, like, inscrição e compartilhamento. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.